Para o canal Dinheiro Fácil, mais um Conhecendo o FI. Hoje vamos falar do Maxi Renda, Fundo de Investimento Imobiliário MXRF11 da XP Asset Management. Meu inglês aqui tá uma bosta, né? Mas, enfim, seguindo, direto ao assunto. Fundo Maxi Renda tem um site próprio, sempre dou um ponto positivo para os fundos que têm site próprio por facilitar o acesso às informações, por serem mais transparentes naturalmente ao ter um portal ali onde apresenta tudo o que você precisa saber sobre o ativo, sobre o investimento. Então logo aqui na página inicial do fundo, que eu vou deixar lembrando sempre aqui nos comentários para vocês acessarem mais fácil, já tem aqui os relatórios mensais. Vamos ver o relatório de setembro nesse vídeo, pois é o último disponível aqui pela gestora. Caso você queira ver algum outro relatório, queira acompanhar o histórico do fundo, o resto dos relatórios vem aqui logo abaixo na central de resultados. Se você quiser ver todos mesmo, vão estar aqui neste link. Aqui já vem um pouquinho sobre a descrição do fundo. Obviamente aqui é uma propagandinha, é um pouco de comercial para você investir no Maxi Renda, mas aqui ele fala sobre questões aqui do fundo imobiliário, mas que são critérios de avaliação para qualquer tipo de fundo imobiliário que você decidir investir, como ver o nível da gestão, se é uma boa gestão, saber sobre diversificação de risco dentro da carteira do fundo, saber sobre a liquidez, o benefício fiscal é igual para todos os fundos, que é a questão de você não pagar imposto de renda sobre os rendimentos que você recebe mensalmente, enfim, diversas informações. Seguindo para a apresentação de setembro, esse aqui é o relatóriozinho da XP, e aqui esse fundo é um pouquinho diferente da maioria, porque ele faz aqui investimentos em permutas imobiliárias, que é um termo, na verdade, permutas financeiras e permutas imobiliárias, que são um tipo de investimento um pouquinho diferente, não é algo comum que a gente vê no mercado, mas pode ser interessante aqui por causa do potencial de retorno, que atualmente aqui, de acordo com o alvo que o gestor dá para esse investimento dentro do fundo, seria algo em torno de 26, 27% ao ano de retorno, ou seja, um retorno interessante, mas ele usa aqui uma regrinha de 80-20, investindo 80% do patrimônio do fundo em certificados de recebíveis imobiliários, que são um pouco mais seguros, e 20% até 20% nesse tipo de permuta financeira, permuta imobiliária, com alvo de INCC, Índice Nacional da Construção Civil, mais 13%. Esse índice hoje aí deve estar na casa dos 14, 15%, mas esses 13%, se ele conseguir atingir o alvo, tem um retorno aí interessante dentro dos 20% do patrimônio do fundo investido, tá? Falando sobre a gestora, ponto positivo, XP é conhecida. Esse fundo também tem uma outra empresa grande por trás da administração, que eu vou ver aqui no Status Invest. Mas enfim, depois eu mostro aqui para vocês no Status Invest mais para o final do vídeo. Aqui, como sempre, a primeira cartinha, o primeiro texto, vem os comentários ali sobre o mês a que se refere esse relatório, os movimentos que o gestor fez, quais são os planos, objetivos, enfim, dá uma leve explicada aqui sobre as estratégias que estão sendo executadas pelo fundo. Aqui é o administrador que eu estava procurando, BTG Pactual, também é de confiança, quanto a isso não há o que discutir. Mais um ponto positivo aqui para o fundo, taxa de administração de 0,9, um pouquinho abaixo do 1%, que a gente costuma ver aí na maioria dos fundos, interessante também, bem legal. Ponto positivo também com relação ao patrimônio líquido, 2 bilhões 259 milhões de reais. A gente procura fundos ali em torno de 1,5 bilhão de patrimônio, porque historicamente os fundos imobiliários que têm maiores patrimônios são aqueles que apresentam maiores rentabilidades por questões de competição, de ter acesso a mais imóveis, de conseguir melhores transações, porque no final das contas, como dizem, cash is king. Então quem tem mais dinheiro consegue melhores retornos no caso dos fundos. Então, diversos pontos positivos aqui para esse fundo. Seguindo aqui, vem um pouquinho do histórico, evolução da cota. Isso daqui a gente vai ver ali no site de avaliação de indicadores do Status Invest. É um fundo líquido, também com esse tamanho todo não teria como não ser. Isso é bom também, é o que a gente procura. Não adianta você ter um fundo que não é líquido, que você tem dificuldade para vender as cotas ali no mercado por falta de compradores, por falta de pessoas querendo negociar aquelas cotas. Resultado financeiro aqui do fundo nos últimos meses. Aqui é a composição da cota, tá? Lembrando que eu fico aqui analisando junto com vocês meio que a primeira vez, justamente para mostrar como é que pode ser rápido você ver mesmo que você não conheça o fundo, desde que você tenha uma noção do que você está fazendo, né? Mas sobre esse resultado aqui, ele mostra a composição da cota. Então aqui é o resultado, quanto que ele distribuiu aqui no último mês. Esse mês aqui, ele não está me dizendo qual que é,
tá dizendo aqui, setembro de 2021, distribuiu 8 centavos por cota. Parece pouco, mas isso aqui está representando um dividend yield, se eu não me engano, ali na casa dos 8, 9% ao ano, porque a cota dele é bem baratinha, uma cota de 10, 11 reais, alguma coisa assim. Então, um resultado interessante, a composição dele praticamente vai mais de 90, quase 85% do valor da distribuição vem através das receitas de CRI. Tá? Então é praticamente um fundo de papel com um pouquinho de diversificação ali nessas permutas imobiliárias que já eu explico para vocês do que se tratam. Vamos seguindo aqui no relatório. Não tem muitas informações tão relevantes. Aqui acho que tem a informação de rentabilidade ao longo do tempo, 12 meses. Ele está com retorno total de 0,73, é um retorno baixo para o valor de cota, mas isso daí está em linha com o mercado porque os fundos imobiliários têm apanhado por causa da subida da taxa básica de juros. Portfólio, 60% em CRIs, 7% em FII, 11% em caixa. Interessante, tem bastante dinheiro em caixa. A gente está falando aqui de 220 milhões de reais, pelo menos, considerando o patrimônio do fundo. E permutas financeiras, 13%. Ele não está muito alavancado, por assim dizer. A parte de maior risco dentro da carteira dele está ali abaixo até do alvo de 20%. Aqui são... Isso daqui é dividido de acordo com o tipo de investimento. Dentro desses CRIs aqui, provavelmente, está dividido quase que 1/3 para cada área. Crédito corporativo, 1/3 residencial e 1/3 comercial. Aqui a taxa média de aquisição dos CRIs. Deixa eu ver qual que é o maior. IPCA mais 8%. É a maior parte, quase 60% da composição do book ali do fundo, ou seja, está com uma taxa relativamente boa. Tá? Poderia ser um pouquinho maior, dado o momento atual da taxa, mas tá bom, não tá ruim não. A distribuição do portfólio por indexador, isso aqui é legal porque só que a gente já viu aqui em cima, a gente já entendeu que a maior parte está dentro do IPCA. Os fundos que ele investe são esses aqui. Aí uma pergunta que às vezes me fazem, quando o fundo investe em outros fundos, eu tenho que ir lá analisar o que eles têm? Depende, só se você quiser ter esse trabalho. Eu conheço desses aqui, eu conheço um. Não tem necessidade de você analisar todos eles, porque isso vai te dar um belíssimo trabalho. Então você tem que meio que confiar no gestor, e se ele está fazendo um bom trabalho, se você acompanha o trabalho dele e acha que é legal, você confia no que ele está fazendo. Porque também se você tiver que usar muito do seu tempo para fazer análise de tudo que tem dentro do fundo, aí passa a perder um pouco do sentido o que eu defendo até nas minhas mentorias das pessoas investirem gastando pouco tempo da sua vida para fazer análise e para conhecer os ativos. Eu gosto de algo mais prático, de algo mais próximo das pessoas que são pessoas normais, que trabalham em outras áreas, enfim, que tem família para cuidar, que tem que se divertir, etc. E não tem que ficar ali o tempo inteiro na frente do computador. Senão o investimento passa a ficar caro quanto a dedicação, a tempo que você precisa investir. Aqui ele fala um pouquinho sobre os CRIs que ele tem, mas CRI também é algo que eu não fico olhando tanto se eu confio na gestão. Como a gestão é boa, não vou ficar muito em cima dessas informações, não acho tão relevante assim. Os CRIs são reajustados também bem parecido com o total do fundo, até porque eles compõem a maior parte da carteira, então está praticamente aqui metade em IPCA e CDI mais alguma coisa, que aqui ele não diz exatamente qual que é o valor. Aqui a distribuição por setores, você tem aqui uma diversificação interessante, ele está bastante posicionado em residencial, isso está acontecendo já há algum tempo em alguns fundos imobiliários, tem fundos surgindo, indo para esse setor, né, de investimento residencial. Eu particularmente ainda não sou muito fã dessa área, mas eu acho que mesmo que você não conheça muito bem, eu não goste muito, ter um pouquinho da carteira nisso não faz mal a ninguém, tá? Para você terem um pouco mais de diversificação. E vai que esse setor desponta aí acaba fazendo diferença no resultado geral da sua carteira. Vencimento dos CRIs, a maioria a partir de 2028. Beleza, isso é bom, longo prazo. Bastante texto sobre CRI. Aqui vem a toda a listagem de CRIs. Por que você não olha os CRIs? Por causa disso aqui. Porque normalmente são muitos. Eu venho aqui e olho mais ou menos os maiores em investimento.
vejo as taxas aqui, os indexadores, enfim, tento ter uma noção se está relativamente bem diversificado. Você vê que aqui ele tem uma concentração nessa vírgula, HabitaSec, PlanetaSec. Não mostra aqui para mim o valor total do investimento. Isso para mim é ruim, porque eu gostaria de ver esse valor de forma bem clara para saber o quanto que ele está exposto a determinadas crises, a determinadas empresas, a determinados emissores. Isso cabe uma análise um pouquinho mais detalhada. Aqui a composição toda da carteira. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui relevante para passar para vocês. Aqui ele fala basicamente de diversificação do setor, a gente vê aqui que está diversificado. Falando sobre os devedores, né, que são os emissores aqui desses CRIs, que foi quem pegou esses valores com o fundo. Tem alguma coisa aqui em shopping interessante. Enfim, bastante informação. Esse tipo de fundo, quando você investe em papéis, tem esse tipo de problema para você fazer análise, porque tem muita informação para você olhar, mas aí, de novo, fica ali focado na gestão. Você confia na gestão, não tem por que você ficar olhando muito disso. É você ver, entender que está diversificado, ok, está resolvido a questão. Mas vamos ao que interessa aqui. Mas antes de começar, não esquece, se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal e aproveita para curtir e compartilhar esse vídeo e marca ali o sininho para você receber as notificações nos próximos vídeos. Vem aqui as permutas financeiras. O que eu entendi aqui dessas permutas financeiras que o fundo faz? Ele basicamente investe em imóveis residenciais, ele pega ali na obra ou até de repente na aquisição do terreno, ele empresta ali um valor para a construtora construir esses imóveis e depois ele pega de volta esse valor que ele emprestou como imóveis. Tá? Então ele pega parte das unidades que estão sendo construídas ali. E ele deve vender isso daí, provavelmente, né? Porque ele não vai ficar, não tem por que ficar com isso. E aí ele vende esses imóveis e aí ele faz o retorno dele do investimento. O fundo aqui, o gestor deixa bem claro que isso não é para entender como algo esporádico, que ele faz isso com frequência, a ideia é ser recorrente mesmo essas receitas, então é ter diversos investimentos para que você tenha ali caindo dinheiro no fundo todos os meses e afetando ali o resultado, os rendimentos são entregados para os cotistas. Ele explica um pouquinho aqui sobre o momento onde eles vão fazer o investimento, quando que volta o dinheiro, o prazo de duração. Para quem quiser entender melhor, vale a pena dar uma lida mais a fundo aqui com calma nisso, tá? Para você entender como é que funciona. Mas como isso não representa algo tão relevante ali dentro do fundo, eu não vou falar aqui para o vídeo não ficar gigante. Ele tem ali mais ou menos 300 milhões de reais em investimento nesse tipo de ativo. E aqui embaixo ele tem a relação dos ativos que ele está investindo e mostra também as fotinhas dos imóveis. São todos em São Paulo. Tá, em São Paulo, Campinas e Campos do Jordão são os investimentos, pelo que eu li aqui no relatório da gestão, e são imóveis aparentemente de alto padrão, edifícios grandes aqui, que tem um risco de crédito menor. E aí o detalhe que ele explica até aqui esqueci o nome, notas de rodapé aqui embaixo das fotos, é que essa permuta imobiliária que ele faz não traz risco de construção nem risco legal relacionado àqueles que estão adquirindo os imóveis para o fundo. Então o fundo tem uma minimização de risco aqui, por questões provavelmente de regras, questões legais aqui, eu não sou especialista na área, mas ele está dizendo que ele não tem tanto risco quanto uma construtora, por exemplo, que está fazendo ali e bancando parte dessa obra, está colocando o nome ali em cima dessa obra. Então isso é positivo, porque você tem ali um retorno que é elevado, que são aquele retorno-alvo dele lá que eu falei, em torno de 26% ao ano, é um retorno bastante interessante, só que o risco não acompanha, já que ele diz aqui para mim, em teoria, que ele está bem suportado, bem segurado em relação a essas permutas imobiliárias que ele faz aqui para esses imóveis. Tá? E esse retorno aí, acho que vai ficar, pelo menos pela timeline que ele apresenta aqui, ficaria mais ou menos 3 anos investido, pelo menos, em cada um dessas permutas, tá? Julgando aqui por essa linha. 6 meses, 3 anos e 6 meses. Então, período de construção, o fundo vai estar investindo ali nessa permuta e depois começam os repasses, o retorno ali dos valores investidos. Então, é uma taxa interessante aí para esse período de investimento. E aqui no final, depois de mostrar todos esses imóveis de permuta,
ele encerra só com algumas informações obrigatórias. Indo para o Status Invest, a gente vê aqui o histórico da cota, teve um pico aqui por algum motivo que eu não sei. Teríamos que pesquisar o que aconteceu lá em 2019, provavelmente a venda de alguma coisa, talvez, não sei. Mas é uma cota aqui que se mantém relativamente estável nos últimos anos. Dividend yield está interessante, quase 9% ao ano, aquilo que eu falei é 8 centavos por cota, mas a cota tem um valor aqui, está em R$10. O PVP está super atrativo, 1, né? Então você está pagando basicamente o que vale ali a carteira do fundo, você não está tendo ágio nenhum, não está tendo desconto, mas também não está tendo ágio. Tem bastante valor em caixa para investir em novos imóveis, em novas permutas, por exemplo. Tem aqui uma linearidade no pagamento de dividendos, de rendimentos, na verdade, está até um pouquinho elevado em relação ao ano passado, ou seja, nunca parou de pagar, parece ser interessante. Já está até provisionado o próximo. Subscrições, fez 2 aí no último ano, 3 no último ano mais ou menos, no último ano e meio. É um fundo que busca renda, então isso é interessante para a gente, é sempre que a gente não procura fundo de desenvolvimento, porque tem risco mais elevado e retorno mais demorado muitas vezes. E aqui vem mais informações que eu prefiro pegar direto no relatório lá do fundo. Bem, é isso para o Maxi Renda da XP, fundo interessante, na minha carteira acho até que caberia uma pequena parcela aqui, até para eu ter um pouquinho de diversificação nessa parte residencial, que eu não tenho nada, até onde eu sei, só se algum fundo mudou de estratégia recentemente, ainda não me atualizei, mas pareceu um fundo interessante. E espero que vocês tenham gostado do vídeo e os vejo no próximo vídeo. Valeu, galera!